E se o Gandalf nunca tivesse voltado como branco? A escuridão me pegou e vaguei fora do pensamento e do tempo. Sem a voz que salvou Frodo em Amon-Rhin, sem a mente que guiou os povos livres, sem o único capaz de fazer frente ao Senhor do Escuro. Hoje, a gente vai ver o que teria acontecido se Gandalf tivesse ficado morto. E eu já te aviso, o final não é nada bonito. Legolas, levante-os. Dê um tempo a eles, por piedade. Ao anoitecer, estas colinas estarão cheias de orcs. Eru-Ilúvatar, o criador de tudo, manda Gandalf de volta à vida depois que ele morre lutando contra o Balrog. Quando ele volta, mais forte do que antes, vira Gandalf o Branco e tem um papel super importante na vitória contra Sauron. Mas e se Gandalf tivesse mesmo morrido de vez? Sem volta? Como a gente sempre faz nesses vídeos em que pensamos e se, a gente começa pelo momento em que a história mudaria. E aqui é bem claro. Gandalf e o Balrog, que também é chamado de a ruína de Durin, sobem até o topo da montanha de Moria e lutam uma batalha gigante. Os dois são seres muito poderosos, coisa de outro mundo mesmo. No final, como Gandalf conta depois, uma fumaça pesada tomou conta do lugar, caía gelo como chuva e ele conseguiu vencer o Balrog, que caiu da montanha e se quebrou todo lá embaixo. Mas Gandalf também caiu depois disso. Foi tomado pela escuridão, saindo do tempo e do espaço. Até que na história original, ele volta como Gandalf o Branco. Só que nessa ideia que estamos explorando hoje, Eru não interfere, ou seja, Gandalf morre mesmo e não volta. Isso muda tudo. Sem ele, vários personagens e acontecimentos importantes da história tomariam outro rumo e tudo poderia ter sido bem diferente. Mas antes da gente pensar nas consequências, a pergunta é: o que acontece com Gandalf se ele morre de vez? A gente já viu outros casos parecidos. Quando Sauron é derrotado, por exemplo, o espírito dele vira uma nuvem escura que tenta resistir, mas acaba sendo levada por um vento forte. Depois disso, ele vira só uma sombra maligna que fica escondida nas trevas, sem conseguir fazer muita coisa. Tem também o exemplo do Saruman, quando ele é morto pelo Grima, bem na frente do Bolsão, sai uma névoa cinza do corpo dele como se fosse fumaça. Ela sobe no ar, olha para o oeste por um momento, mas aí vem um vento gelado e leva tudo embora, até sumir no nada. Mas diferente de Saruman, o Gandalf nunca traiu a sua missão. Ele ficou do lado certo até o fim. Então, se ele morresse de verdade, o espírito dele provavelmente seria aceito no oeste. Ele iria embora levado pelo vento, em paz, voltando para o lugar de onde veio. O problema é o que viria depois disso. Sem Gandalf o Branco por perto, quem sentiria primeiro a falta deles seriam os três caçadores, Aragorn, Legolas e Gimli. Quando eles estivessem na floresta de Fangorn, não encontraria Gandalf vivo como na história original. Eles continuariam procurando Merry e Pippin por mais tempo, porque o reencontro com Gandalf, que acontece no dia 1º de março de 3019, nunca aconteceria. Sem o Gandalf para ajudar, Théoden continua preso na influência do Grima Língua de Cobra e de todas as mentiras que ele andou espalhando. Na história original, quando Gandalf aparece e liberta Théoden, ele logo se levanta e parte para a guerra contra Isengard no dia 2 de março. Mas aqui, nesse nosso cenário, Théoden ainda tá fraco, preso dentro do Salão Dourado, e o Elmer continua trancado na prisão. No dia 3 de março, chega em Edoras,
uma notícia trazida por Seorn. Teve uma batalha nos Vales de Isen. Um exército enorme com 10.000 orcs e homens selvagens está invadindo Rohan. Mesmo sendo manipulado por Grima, Théoden ainda tem um pouco de juízo. Ele percebe que a situação é séria demais para ignorar. O problema é que, sem o Gandalf, os 3.000 soldados de Rohan que foram ajudar no Abismo de Helm na história original nunca chegariam lá. Então, os poucos que estavam defendendo o lugar agora estão cercados por um exército muito maior. Sem escolha, Théoden e o povo fogem para Duharum, o lugar mais próximo que eles conseguem defender. Enquanto isso, em outro canto, Isengard também está sendo atacada, como na história original. Com o exército de Saruman longe, a fortaleza fica desprotegida e os Ents invadem tudo. Merry e Pippin estão com eles. Só um detalhe importante. Nos filmes, parece que Gandalf convence Barbárvore a confiar nos hobbits, mas nos livros isso não acontece, tá? Gandalf só diz que viu Barbárvore de longe e parece que ele só encontra Merry e Pippin de novo depois que Isengard já foi destruída. Então, voltando para a nossa versão da história, o resultado para Saruman é o mesmo por enquanto. Ele perde tudo. Os orcs e os homens que estavam defendendo Isengard, algo entre 1.000 ou 2.000, são todos derrotados. E como ninguém sobreviveu para avisar, o exército de Saruman, que acabou de vencer no Abismo de Helm, continua marchando para o sul sem saber que a base deles já caiu. E é nesse momento, em Isengard, que Merry e Pippin se reencontram, mas não com Gandalf e sim com Aragorn, Legolas e Gimli. Os 3 caçadores chegam no dia 4 de março, depois de atravessar a natureza selvagem. Quando veem que Merry e Pippin estão bem e que Saruman está preso, eles decidem deixar os dois com os Ents e descansar por ali. Sem o Gandalf por perto para dar uma direção clara, eles aproveitam para conversar e entender o que os hobbits passaram desde que foram levados pelos orcs até Fangorn. Aragorn também começa a pensar no que vai fazer a seguir. Na manhã do dia 6 de março, o grupo encontra a Companhia Cinzenta, um grupo de patrulheiros do Nendai junto com os filhos de Elrond. Eles vieram do norte para ajudar na guerra e trazem uma mensagem importante de Elrond. Aragorn precisa lembrar da profecia e seguir pelos caminhos dos mortos. Lá, vive um povo que quebrou um antigo juramento e chegou a hora deles pagarem a dívida. Quando ouvirem uma trombeta soar nas colinas, vão ter que responder ao chamado. E quem vai chamar? Aragorn. O caminho dele agora está traçado. Ele precisa passar pelo caminho dos mortos, só que sem saber, aquele lugar para onde ele está indo, Duharum, já virou o novo campo de batalha. O exército de Saruman, mesmo tendo perdido gente no Abismo de Helm, ainda é grande e agora está indo atacar Duharum. Na história original, Elwin lidera os moradores de Edoras para lá, enquanto Théoden e os soldados vão para a batalha. Mas aqui na nossa versão, todo mundo, Théoden, Elmer e os 3.000 soldados que iriam para a guerra, foram direto para Duharum, para tentar proteger o povo dali. Mesmo o exército de Saruman sendo maior, Duharum tem uma vantagem: a forma como o lugar foi construído. A estrada que leva até lá sobe uma montanha em curvas apertadas e é bem comprida. Isso dificulta o avanço do inimigo e facilita a defesa. Arqueiros no alto poderiam derrubar quem tentasse subir, e assim começa o cerco em Duharum. Enquanto isso, Aragorn e a Companhia Cinzenta seguem com cuidado em direção ao sul. Eles não sabem exatamente o que aconteceu em Rohan,
mas sabem que uma grande força inimiga passou por ali. Quando chegam no abismo de Helm, encontram tudo destruído, mas também encontram cerca de 1000 homens sobreviventes por lá. Aragorn e a Companhia Cinzenta se juntam aos Rohirrim e juntos eles marcham para o sul, em direção ao Vale de Harondale. Lá, com a ajuda das forças que estavam indo Harun, eles conseguem romper o cerco. Por ter ajudado Rohan, Aragorn é bem recebido por Théoden, ainda que com uma certa desconfiança alimentada por Grima Língua de Cobra. O rei, ainda sob os efeitos do veneno de Grima, não escuta os conselhos de Aragorn, mas também não tenta impedi-lo quando ele decide seguir rumo à Senda dos Mortos, caminho que para muitos é uma sentença de morte. Aragorn convoca o exército dos mortos. Ao mesmo tempo, os orcs e Dunlending sobreviventes alcançam Isengard, apenas para descobrir que ela agora está nas mãos dos Ents. Começa ali a segunda batalha de Isengard, mas essa força desgastada não tem chance contra os Ents. No fim das contas, o destino de Saruman não muda. Suas forças são destruídas e a sua fortaleza vira uma prisão. Agora Isengard está sob o domínio dos Ents. Merry e Pippin continuam com Barbárvore. Rohan está momentaneamente segura, mas também enfraquecida. Já Aragorn e a sua companhia agora contam com um exército de mortos ao seu lado. Mas a grande pergunta é: como a ausência de Gandalf o Branco muda os planos de Sauron e o que acontece com Frodo e Sam? A verdade é que o destino de Frodo e de toda a Terra-média é decidido muito antes das grandes batalhas. No dia 26 de fevereiro, em Amon-Rhin, quando Frodo coloca um anel no dedo, Sauron começa a procurá-lo com o seu olhar. Na história original, Frodo ouve uma voz em sua mente dizendo: "Tire isso, tolo, tire isso, tire o anel." Era Gandalf recém-ressuscitado, enfrentando o Senhor do Escuro na mente de Frodo, tentando salvá-lo. Mas sem Gandalf para guiar ele nesse momento crítico, Frodo acaba caindo na armadilha. Ele mantém o anel no dedo por tempo demais, e isso é tudo que Sauron precisa. Ele o encontra. Agora Sauron sabe exatamente onde está o portador do anel, em Amon-Rhin. Sem perder tempo, os Nazgûl são convocados, montando suas feras aladas. E eles são rápidos. Gandalf diz que de Barad-dûr até Orthanc são mais de 200 léguas e que um Nazgûl levaria poucas horas nesse trajeto. Isso indica que as feras aladas podem voar até 300 km por hora. Como Amon-Rhin está muito mais perto de Mordor do que Isengard, é seguro dizer que os Nazgûl levariam no máximo 2 horas para chegar até lá depois que o Sauron localiza o Frodo. Se Frodo não consegue se livrar do anel a tempo, ele e Sam nem chegam a sair de lá. Eles ficam presos lá mesmo, provavelmente capturados pelos Nazgûl ou por orcs enviados por Sauron vindos do Portão Negro. E tem mais uma diferença importante. Sem Grima em Isengard, o Palantir não é jogado da torre. Isso significa que Pippin não o toca e não atrai a atenção de Sauron para Isengard. Aragorn também não usa a pedra para desafiar Sauron, como faz na história original. Resultado, Sauron nunca é enganado. Ele nunca acredita que o anel está em Isengard ou que o herdeiro de Isildur está vindo com um anel em direção a Gondor. Com isso, o foco de Sauron continua firme onde deveria estar desde o início, no portador do anel. Com tudo isso acontecendo, Sauron não sente nenhuma pressão para atacar Minas Tirith logo de cara. Em vez disso, ele concentra toda a sua atenção e força numa única coisa: pegar o portador do anel. E consegue.
Frodo é encontrado e morto ainda nas colinas perto de Amon-Rhin. Um anel é recuperado pelos Nazgûl, que o levam de volta para Barad-dûr, e assim o pior acontece. Sauron recupera o anel e atinge todo o seu poder antes mesmo que o exército de Sauron conquiste o abismo de Helm ou que avance em direção a Dun-Harun. Com o anel novamente em sua posse, Sauron se prepara para o ataque final a Gondor. Rohan e Isengard já estão enfraquecidos depois de se enfrentarem. Gondor, sob o comando de Denethor e Faramir, tenta se preparar para o que vem aí. Aragorn avança com o exército dos mortos pelo sul, tentando encontrar uma saída, mas sem o retorno milagroso do maior aliado da Terra-média, a vitória contra Sauron se torna praticamente impossível. E assim a última batalha da guerra não acontece nos portões de Mordor como na história em que conhecemos. Em vez disso, o confronto final acontece diante das muralhas negras de Minas Tirith, e a esperança está por um fio. Tirar Gandalf do tabuleiro muda tudo, e não para melhor. Por Frodo. Mas por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!